Imaginem só a cena. Escrever um livro, esse livro ser premiado logo de cara e, mesmo assim, ele acabar numa gaveta. E não por 1 ou 2 anos, mas por 15 anos. Pois é exatamente essa a história que a gente vai conhecer hoje. A história começa com uma obra de ficção que, olha só, mal nasceu e já foi reconhecida. Recebeu uma menção honrosa assim que foi escrita. Um começo promissor, sem dúvida. E não estamos a falar de um autor iniciante. Pelo contrário, o Robertson Frizero já era um nome conhecido, com outros romances publicados e elogiados. Ou seja, já tinha uma carreira. E aí é que vem a grande pergunta, não é? O que leva um livro premiado de um autor conhecido a ficar tanto tempo esquecido? A jornada do romance O Socorro Furtado é fascinante e revela muito sobre criatividade, sobre a dúvida e, claro, sobre os bastidores do mundo editorial. Ok, vamos começar do início. Como é que essa longa espera começou? Essa linha do tempo aqui mostra tudo de forma bem clara. São 15 anos entre o momento em que o livro foi escrito e o momento em que ele finalmente chegou às livrarias. É um intervalo de tempo que, claro, levanta muitas questões. E o mais curioso disso tudo, o grande obstáculo aqui não era o mercado editorial, não era a falta de interesse de alguém, era a dúvida do próprio autor. Mesmo com um prêmio na mão, ele simplesmente achava que o texto não estava pronto. Como ele mesmo disse, ele ainda não estava convencido do livro. É impressionante. Então, se o autor estava em dúvida, o que é que mudou depois de tanto tempo? A resposta, no fim das contas, foi a colaboração. O próprio Frizero faz questão de lembrar disto. Um livro não é uma obra solitária, é um projeto coletivo. E foi justamente o entusiasmo de um editor, que um dia pediu para ler aquele original esquecido, que serviu como a chave para finalmente abrir a gaveta. Mas essa experiência positiva que ele teve serve também como um ponto de partida para um alerta muito importante que o Frizero faz. Um alerta para quem sonha em publicar um livro sobre o lado mais sombrio dessa indústria. E aqui está o ponto-chave. É preciso entender a diferença enorme que existe entre uma editora séria, que acredita no autor e investe nele, e o que se chama de editora caça-níquel. Essas últimas, na verdade, só querem o dinheiro do autor e muitas vezes entregam um produto final de péssima qualidade. E este número, 1450, mostra bem o custo real de escolher o caminho errado. Faz parte de uma história que o Frizero contou, de um amigo que caiu numa armadilha, pagou por 1500 cópias e acabou com quase todas elas empilhadas em casa. Um prejuízo enorme. Por isso, é bom ficar de olho em alguns sinais. Promessas muito grandes, contratos com letras miúdas que obrigam o escritor a comprar o que não for vendido. Uma editora séria divide o risco. Ela aposta junto com o autor. Mas, bem, deixando de lado essa parte mais burocrática da publicação, vamos voltar ao livro em si. O que é que torna Socorro Furtado tão especial a ponto de valer essa espera toda? Uma das coisas mais interessantes é como o Frizero trabalha com a linguagem. Ele coloca significados escondidos até nos nomes das personagens. Vejam o caso de Amparo. Ela é a dona de uma pensão que deveria dar amparo, mas é a pessoa que menos ajuda os outros. Essa ironia dá uma profundidade extra à leitura. E isso nos leva a um ponto essencial, o processo de revisão. O Frizero é um grande defensor da ideia de deixar o texto descansar. Ele até conta que a grande Lígia Fagundes Teles, já com 90 anos, fez questão de revisar toda a sua obra antes de ser relançada. Isso mostra que a escrita é um trabalho que nunca está, de facto, acabado. No fim das contas, qual é a grande lição que fica dessa jornada de 15 anos? Se a gente juntar todas as peças dessa história, a trajetória do Socorro Furtado nos dá uma resposta bem completa para essa pergunta. A resposta para ser uma mistura de dedicação artística com uma boa dose de sabedoria prática. A criatividade precisa de tempo para amadurecer, sim, mas também precisa dos parceiros certos para florescer. E, claro, da inteligência para saber desviar dos parceiros errados. O Frizero conclui o raciocínio com esta citação do Fernando Pessoa. A ideia é que aquele sentimento do escritor de que o trabalho nunca está perfeito, nunca está pronto, não é um defeito. Pelo contrário, é o motor da criatividade. É essa insatisfação que faz a arte avançar. E talvez essa seja a maior lição de todas.